Olá, o Valeu Valer está no ar, seja muito bem-vindo. Hoje a gente finaliza a nossa série especial sobre sanidade em pequenos ruminantes, falando sobre o Fut-Rut, uma doença contagiosa, crônica e que afeta os cascos dos ovinos e caprinos. O Fut-Rut é considerado uma das doenças que mais gera perda econômica aos criadores. Para isso, a melhor maneira de prevenir e controlar é fazer um manejo adequado. É isso mesmo, e a partir de agora você vai conferir todas as informações sobre o Fut-Rut, também conhecido como pododermatite infecciosa, podridão dos cascos e pietã. Fique com a gente. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha. Olá, amigo produtor. Guilherme, o que é o Fut-Rut e quais são os principais agentes causadores dessa doença? Paulinho, o Fut-Rut é uma doença contagiosa que acomete os ovinos e caprinos, ocasionando necrose, que é a morte celular, na epiderme interdigital e na matriz dos cascos. Ela pode acometer um ou mais cascos, levando a um quadro de manqueira, de claudicação muito intensa e perda de escor corporal. A doença é causada por duas bactérias que atuam sinergicamente, que são o Dichelobacter nodosus e o Fusobacterium necrophorum. Como é que elas agem? O Fusobacterium necrophorum faz uma primeira lesão, que é uma lesão bastante leve. Aí, o Dichelobacter se aproveita dessa lesão inicial para se estabelecer ali também. Com isso, o Fusobacterium acaba causando uma infecção mais profunda no tecido. Aí o Dichelobacter vem, começa a fabricar um fator nutritivo que aumenta a capacidade de crescimento e de destruição pelo Fusobacterium. O Dichelobacter, então, vai invadir a junção entre a pele e o casco e ali vai começar a causar o descolamento desse casco. Por isso que os animais mancam tanto e começam a perder escor corporal. E como o Fut-Rut é transmitido? Paulinha, a transmissão ela depende de fatores ambientais, como a presença dos animais em locais alagadiços, com muita umidade. Pode ser transmitido também por eles passarem numa estrada que esteja contaminada ou ainda quando eles são transportados em caminhões contaminados. É sempre necessária a presença de um animal contaminado, tá? Pode ser um animal do próprio rebanho ou um animal que veio de fora e entrou num rebanho sadio. Agora, além desses pontos que você comentou, existem outros fatores que podem também predispor o animal a essa doença? Existem sim, Paulinha. Época do ano, aquelas épocas onde a gente tem muito calor e umidade, favorecem a ocorrência do Fut-Rut. Quando a gente coloca os animais em áreas alagadiças, por causa da umidade. Ou quando esses animais são submetidos a fatores estressantes, que abaixam a imunidade desses animais e eles ficam mais predispostos ao Fut-Rut. Não podemos esquecer também que o casqueamento preventivo e periódico diminui muito os casos de Fut-Rut. Tá certo então, Guilherme. E agora a gente vai conferir na reportagem quais são os principais sintomas do Fut-Rut, de que forma ele evolui, quais os principais prejuízos causados por esta doença e como preveni-la. Roda a VT. Uma boa locomoção é fundamental para o pastejo e a eficiência reprodutiva dos ovinos e caprinos. A claudicação, popularmente conhecida como manqueira, e uma leve dermatite interdigital são os primeiros sinais de problemas nos cascos. O mais frequente é o Fut-Rut. Para que o diagnóstico seja confirmado, um médico veterinário deve fazer um exame clínico. O primeiro sinal e mais evidente é o animal mancar ao caminhar, no caso claudicar. Então, após isso, o veterinário deve conter o animal, ver a questão de vermelhidão, um inchaço no casco. Às vezes a pele começa a soltar do casco. Então, a necrose nesse local, em casos mais sérios, os animais chegam até caminhar de 3 patas. Os problemas de cascos comprometem tanto o desempenho e o bem-estar animal, como a rentabilidade do ovino-caprinocultura. O Fut-Rut é uma doença que atinge o sistema locomotor dos animais. Então, aqueles animais que buscam o alimento no pasto, eles não vão caminhar, não vão se alimentar adequadamente. Reprodutores que montam nas fêmeas, eles vão ter dificuldade de se apoiar nos pés. E também as fêmeas que vão suportar o peso da gestação e o peso de um reprodutor na cobertura vai evidenciar o Fut-Rut e causar prejuízos.
O Fut-Rut entra normalmente na propriedade por meio de um animal contaminado. As cabras e ovelhas também podem adquirir a doença por meios de transportes como caminhões que estão com a bactéria. Para isso, o proprietário deve seguir algumas regras antes de fechar o negócio. Primeira regra é a quarentena. Os animais, ao chegarem à fazenda, eles serem separados e após 30, 40 dias serem introduzidos dentro do rebanho, com que isso faça que a doença se manifeste ou não. E não comprar animais clinicamente e visualmente afetados, animais mancando, animais com casco inchado, que tenham dificuldade ao caminhar. Então, se você compra animais de criatórios não idôneos, onde há o caso de Fut-Rut, você pode estar trazendo essa doença para dentro do seu rebanho, se um dia foi extinguida dentro do seu rebanho. Além de impedir a introdução da doença, Gumieiro Vinícius, veterinário da fazenda Terra de Guaraci, em Guarapari, no Espírito Santo, lembra que os animais nascidos e criados na própria fazenda também precisam ser bem manejados. Pedilúvio, rodízio de pasto associado a pedilúvio, casqueamento preventivo e descarte de animais portadores de infecções crônicas são algumas medidas preventivas que ajudam este criatório capixaba a manter o Fut-Rut afastado do plantel. Olha, o Fut-Rut acomete principalmente animais que são expostos à umidade, né? Então, regiões de pasto alagado, na época da chuva, quando as instalações geralmente às vezes ficam mais molhadas, é chuva de vento dentro da instalação. Então, tudo que botar o animal em mais contato com a umidade vai predispor à doença. E a gente indica fazer um manejo preventivo, e esse manejo deve ser intensificado na época das chuvas, né? O que a gente usa muito e funciona muito bem é o pedilúvio. Os animais na época das secas a gente passa com eles uma vez por semana dentro desse pedilúvio, e na época das águas a gente usa passar 2 vezes por semana. Quando se trata de manejo curativo, quando o animal já está acometido, já tem algumas lesões no casco e no interdígito causado pela bactéria, a gente às vezes, dependendo do caso, avalia e entra com antibiótico terapia. Deve ser feito um tratamento clínico com antibiótico e utilização de pedilúvio local com formol e sulfato de cobre. Só que diariamente nesse caso, para tentar combater a doença mais rápido. As baias devem ser sempre higienizadas periodicamente. Quanto menos fezes, uma cama bem seca, isso com certeza evita bastante os problemas de casco. Tá aí medidas, então, importantíssimas que devem ser colocadas em prática. A gente acompanhou na reportagem as medidas preventivas. Agora eu queria saber, Guilherme, como que deve ser conduzido o tratamento dos animais que já estão, com Fut-Rut? Paulinho, o tratamento ele se baseia em algumas medidas básicas, tá? Primeiro ponto, eu tenho que separar os animais doentes dos animais sadios. Nesses animais que estão doentes, eu tenho que fazer o casqueamento. Tenho que casquear todos os cascos acometidos. Esses animais devem passar em uma solução de pedilúvio. Esse pedilúvio pode ser feito com formol ou com sulfato de cobre. E o mais importante, nós temos que entrar com um tratamento com antibiótico de alta eficácia, um antibiótico de amplo espectro de ação. Nesse caso, a Valê indica a aplicação do Quinotril Plus. O Quinotril Plus vai ser aplicado pela via intramuscular, na dosagem de 1 ml para cada 40 kg de peso, durante 3 a 5 dias. Realizando essas medidas, nós vamos ter sucesso no tratamento do Fut-Rut. Agora, alguns animais com Fut-Rut acabam, ficando dispostos a outras doenças. Por que isso ocorre e quais as principais enfermidades que podem surgir? Paulinha, como eles perdem score corporal, como eles mancam, eles têm dificuldade em se alimentar, eles ficam mais predispostos, eles estão com o sistema imune embaixo, então eles estão mais predispostos às verminoses, às parasitoses e outras doenças bacterianas. Guilherme, a gente vai encerrando por aqui essa breve série especial sobre a sanidade em pequenos ruminantes. Foram 3 edições e se tudo isso que a gente mostrou for colocado em prática, a lucratividade é garantida? É garantida sim, Paulinha. Se nós fizermos o dever de casa bem feito, nós vamos ter sucesso na atividade. Então, mais uma vez, a gente te agradece pela audiência, a companhia, o carinho de sempre. A gente encerra por aqui a série especial sobre sanidade em pequenos ruminantes. Eu te espero na próxima edição, combinado? Até lá, tchau, tchau. Valeu, valeu, sempre junto com o Brasil. Amiga como um brasileiro, verdadeira como você.
A dica Valer de hoje é para você, amigo pecuarista, que precisa de um produto com alta tecnologia capaz de fazer a diferença no combate aos principais parasitas internos e externos dos bovinos. Vamos então falar do Ranger LA 3,5%, o concentrado perfeito. Quem está aqui comigo é o gerente de produtos da Valer, Flávio Moraes, ele que é responsável pelo Ranger LA 3,5%. Flávio, quais são os benefícios desse produto? É isso mesmo, Paulinha. São grandes os benefícios econômicos e produtivos que esse produto traz para você, pecuarista. Além disso, podemos destacar mais 3. A concentração. Nossos testes clínicos comprovaram que 3,5% é a concentração ideal para prevenir e tratar os principais parasitas da pecuária brasileira. A segurança é um produto que pode ser utilizado em qualquer categoria de sua propriedade. E por último, a alta tecnologia de um veículo gel exclusivo que garante a liberação contínua da ivermectina e sua ação por muito mais tempo. É isso aí, na hora da compra o pecuarista ainda tem outros benefícios especiais e exclusivos, não é, Flávio? Com certeza, nas principais lojas parceiras da Valer em todo o Brasil, você encontrará 2 kits promocionais exclusivos. O primeiro, o Rende Muito Mais. Na compra de um frasco de Ranger LA 3,5% de 500 ml, você ganha mais 10%. O segundo kit é o kit transporte. Na compra de 12 frascos de Ranger LA 3,5%, além dessa exclusiva caixa de transporte para equipamentos de vacina, você ainda ganha uma seringa de 50 ml e mais 3 agulhas para uso em bovinos. Imperdível, hein? E você, pecuarista, já escolheu o seu kit preferido? Não? Então leve os 2, com certeza você não vai se arrepender. Afinal, o Ranger LA 3,5% é o concentrado perfeito.